A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos Salmos 51. É um salmo que eu gosto muito de ler, porque nós vemos aqui como Davi se arrependeu do seu pecado. E ele confessa o seu pecado nesse salmo de forma muito bonita, muito quebrantada diante do Senhor. E tem detalhes aqui nesse salmo que a gente vê como que o que Deus pede de nós. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia como Deus era. Sabia que Deus poderia o perdoar. Então ele coloca todo o seu sofrimento, toda a sua dor diante do Senhor, pelo seu pecado com Betseba diante de Deus. Quantos de nós temos caído diante do Senhor e nos arrependemos diante do Senhor e pedimos misericórdia? Assim Davi fez. E ele diz assim, nos Salmos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que goze os meus ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, a minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então oferecemos novilhos sobre o teu altar. Alguns trechos aqui me chamam muita atenção, irmãos, muito. Aqui ele pedia misericórdia ao Senhor. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidões das tuas misericórdias. O salmista aqui, né, o Davi, ele fala que o Senhor poderia perdoar as transgressões dele, segundo a multidões da misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. É multidões e multidões de misericórdia. Irmão, só precisamos chegar diante do Senhor e nos arrepender. Só precisamos chegarmos diante do Senhor e nos confessarmos diante dele. O quão miserável somos, o quão pecadores somos. Ninguém é perfeito. A Bíblia fala que o caído do homem é o levantar de Deus. É Deus que nos levanta. E ele continua: lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi, irmão, sabia que só o Senhor poderia limpar ele do pecado dele, purificar da iniquidade dele. Hoje nós sabemos que o Senhor pode nos lavar completamente o nosso pecado, a nossa iniquidade, através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por todos nós, pecadores que confessamos ele como nosso Senhor e Salvador. Só precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, a nossa queda,
E ele continua, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui nós estamos vendo que Davi, ele tinha uma queda em pecar nessa área. Uma área na qual Davi sempre estava pecando. Talvez aqui seria os olhos, né? Porque ele pecou com Betseba. Ele olhou naquele momento ali e no olhar dele, aquele induziu ele a se deitar logo na frente com Betseba. E ele fala que meu pecado está sempre diante de mim. Quantos de nós temos um pecado que nós temos dificuldade de nos livrar dele, né? Erramos, pecamos, caímos, levantamos, caímos, levantando, o pecado está lá agarrado. E ele sabia que o pecado estava sempre diante dele. E aqui continua, contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo do oculto faz-me conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Hoje, irmãos, não precisamos de isopo, precisamos do sangue do Cordeiro, precisamos do sangue de Jesus. Então aqui ele fala, purifica-me com... Eu oro assim, nesses salmos. Salmos 51, 7, eu falo assim, purifica-me com o teu sangue, Jesus. E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quantos de nós caímos, né, em pecados e ficamos tristes, desolados, entristecemos a Deus e achamos que Deus muitas vezes não vai nos perdoar. Satanás fica jogando seda na nossa mente para desistir, que não tem jeito, que a gente sempre vai cair naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, que não tem mais solução. Mas tem solução sim, irmãos. Tem solução sim. A solução é reconhecer o nosso pecado diante de Deus e pedir perdão a Ele. E pedir que esse sangue nos purifica de todo o nosso pecado. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, diz a palavra. E aqui ele fala, faz-me ouvir o júbilo da alegria para gozar os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui Davi sabia, ele tinha noção que Deus poderia retirar o Santo Espírito. Mas aí ele foi diante do Senhor e se arrependeu. A Bíblia fala para a gente não apagar o Espírito Santo de Deus, que é selo, é um selo de Deus em nós. Não apagais, não extingais o Espírito Santo de Deus. A pessoa vai pecando, não se arrepende, não se humilha diante de Deus, não se quebranta, não se sente constrangida diante de Deus por causa do seu pecado, e o Espírito Santo vai saindo até ela ficar só. Então ele pedia, ele clamava por Deus para que não lançasse fora da presença dele, para que não retirasse o Espírito Santo de Deus dele. Ele tinha consciência que o Espírito Santo poderia sair dele. Ele tinha consciência disso. E ele falava, cria em mim, Deus, um coração puro. Senhor Deus, eu preciso de ter um coração puro. Senhor, meu coração é mau. Meu coração é perverso. Meu coração maquina. Deus tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, ó Senhor dos Exércitos. E renova em mim um coração reto, um coração direito, um coração segundo a tua vontade, segundo os teus princípios. Deus, dai-me o teu coração. A palavra de Deus, filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Sempre que nós devemos dar o nosso coração ao Senhor e sempre estar diante do Senhor para que Ele renova em nós um espírito reto e um coração puro, porque o nosso coração é enganoso. Ele continua aqui, torna-me da alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Eu acho lindo esse versículo 12 e 8 fala assim, faz-me ouvir o júbilo da alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Aqui ele estava triste, ele estava pedindo júbilo, ele queria ouvir de novo o júbilo, ele queria ouvir de novo a alegria, porque a tristeza da alma dele era muito grande. Além da tristeza, o medo de perder o Espírito Santo de Deus, ele estava com medo que o Senhor se afastasse dele, tirasse o Espírito Santo da vida dele. E ele pedia, Senhor, renova em mim um coração puro, faz-me ouvir
júbilo e alegria dos ossos que tu quebraste. Ele lá embaixo fala, torna-me da alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Voluntário. Dar-me da alegria da tua salvação. Muitas vezes a gente acha que a gente perdeu a salvação porque nós pecamos, porque nós caímos. Irmãos, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos cair, nós não somos perfeitos. O importante é sempre pedir ao Senhor para que nos coloque de pé, nos coloque diante dele, que nos quebrante o nosso coração, que nós venhamos ter um espírito voluntário. Nós venhamos ter um espírito voluntário em servir a ele, ser voluntário à vontade dele. Então ensinarei aos transgressores, os teus caminhos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abra o Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não comprastes em sacrifícios, senão lhe daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aqui é o segredo da oração toda que ele fez aqui, irmãos. Esse é o segredo. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Davi sabia que Deus não desprezaria um coração voltado a Deus, voltado a Cristo, voltado ao Senhor. Ele sabia que se nós tivéssemos o coração voltado a Deus, em quebrantamento e contrito, Deus não ia desprezá-lo. Que nós venhamos pedir ao Senhor sempre em nossas vidas um espírito quebrantado e contrito. Porque Deus não se deleita em holocaustos. Deus não quer sacrifícios, porque não te comprases esses sacrifícios, senão eu os daria. Irmãos, para Davi não era difícil o sacrifício, ele era um homem rico. Ele podia dar qualquer tipo de holocausto, qualquer tipo de sacrifícios. Que na época eram cordeiros, era tanta coisa, na lei, tanta coisa. Mas ele sabia que os sacrifícios para Deus, versículo 17, são um espírito quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele tinha noção disso, irmãos. Ele fez essa oração toda, né? Toda. Quando chega no 17, ele mostra o que Deus se agrada, como agradar a Deus, como chegar diante do Senhor, como Deus vai ouvir a sua oração. Deus não ouve os soberbos, mas Deus ouve o quebrantado e contrito. Aí ele continua, abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então oferecerás os novilhos sobre o teu altar. Então, irmãos, esses são salmos que eu gosto muito de ler. Muito de ler. Principalmente quando eu caio. Principalmente quando eu tô mal. Quando eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quando o pecado insiste. Quando eu sou perseguido, eu clamo ao Senhor nesses salmos. E faço sempre a minha oração nesse versículo. Versículo 12. Versículo 12, que diz assim: torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que nós venhamos pedir ao Senhor, irmãos. Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Dá-me a alegria da tua salvação, para que eu possa continuar caminhando. Pai, e quebranta meu coração, que eu venha ter um espírito voluntário. Que eu venha ter um espírito voluntário. Que eu venha ter um espírito quebrantado e contrito. E que eu venha ser alegre na tua presença, ter alegria da tua salvação. Reconhecer que as tuas palavras é fiel e que tu há de cumprir todas elas. Senhor, eu preciso acreditar que Tu és capaz de salvar um pecador como eu, um miserável como eu. Senhor, eu creio, Senhor. E a minha alegria é saber que Tu és capaz de salvar um homem miserável como eu, pecador como eu, que erro tanto, Senhor. Eu me alegro diante de Ti, meu Pai. Eu me alegro diante de Ti. Aleluias. Aleluia, Deus. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele fala aqui no versículo 6, eis que me amas na verdade, no íntimo.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando a gente entra para dentro do quarto da gente e fica em oculto com Deus, e se quebranta diante de Deus, Deus vai nos mostrando os seus segredos. Ó, meu filho, é disso que eu agrado. Meu filho, você não precisa de muita coisa, não. Já quebranta o teu coração. Se humilha diante da minha presença. Deus nos faz conhecer a sabedoria dele, não a sabedoria do homem. A Bíblia fala que a sabedoria do homem são trapos de imundícia, a justiça dos homens são trapos de imundícia, né? E nossa sabedoria ela é vã. Nossa sabedoria é humana, carnal e terrena, mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria plena, reta e justa, uma sabedoria que nos leva a encontrar com o Senhor. Faz-me conhecer a sabedoria. E Davi, ele conheceu a sabedoria. Ele conheceu o coração de Deus. Assim como Davi era segundo o coração de Deus, Davi conheceu o coração de Deus. Assim como Deus considerava Davi um homem segundo o coração dele, Davi também conhecia o coração de Deus. Sabia que Deus queria um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Sabia que Deus não ia desprezar. Então, irmão, se você está caído, se você está triste, se você está desanimado, seja voluntário, como diz aqui, sustente como espírito voluntário. Senhor, eu venha ter um espírito voluntário diante do Senhor, eu venha me render diante do Senhor. Deus, que eu não venha esperar a pregação de fulano de tal para me render diante do Senhor. Que eu não venha esperar, Senhor, aquele louvor tocar para me render diante do Senhor. Deus, que eu não venha esperar, Senhor, nem pai, nem mãe, nem tia, nem vó, nem filho, Senhor, me pedir ou me obrigar ou me chamar para me estar diante de Ti. Mas eu quero estar de Ti com o meu espírito voluntário diante de Ti. Eu quero estar voluntariamente diante de Ti, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, os teus caminhos. E aí ele fala que ensinarás os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Só quem pode ensinar o caminho de Deus são aqueles que andaram pelo caminho dele. Só quem pode ensinar os transgressores os caminhos do Senhor são aqueles que andaram pelos caminhos do Senhor. Davi fala que ele ensinaria aos transgressores e os pecadores o caminho do Senhor. Aleluia. E que nós venhamos, irmãos, pedir ao Senhor todos os dias isso. Que o Senhor venha nos tornar a dar a alegria da salvação, porque é isso que nos sustém. E é verdade, Davi sabia disso. Davi sabia disso, que se nós perdermos a alegria da salvação, irmãos, nós vivemos sem esperança. Esse mundo não nos dá esperança, esse mundo não nos dá... não tem mais nada para nós aqui. Não tem mais nada para nós aqui. E a alegria dele era a salvação. Porque ele sabia que era uma alegria eterna. Uma alegria eterna. Torna-me da alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Então eu termino aqui, irmãos. Que nós venhamos estar diante do Senhor com o espírito voluntário, quebrantado e contrito. É isso que o Senhor tem tocado no meu coração para falar com os irmãos, que o Senhor venha te socorrer. Socorrer aqueles que precisam de socorro, quebrantar aqueles que precisam de quebrantamento e ensinar com sabedoria aqueles que necessitam de sabedoria. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor seja com todos vocês.